Bom, pessoal, vamos embora, vamos seguir aqui o fluxo. Vamos começar a nossa brincadeira, né? Vamos começar a nossa aulinha de hoje. E a gente vai começar falando sobre a parte de finanças pessoais, né? Essa primeira parte da nossa aula, pessoal, essa primeira parte do nosso assunto, a gente vai tratar alguns aspectos relacionados a investimentos conservadores, tá certo? E na nossa segunda parte, a gente vai trabalhar com investimentos mais arrojados. Então, primeiro a gente vai estudar a parte mais conservadora do mercado, instrumentos e opções de investimentos conservadores. E na segunda parte, na segunda unidade, a gente vai trabalhar a parte de investimentos mais arrojados, que são ações e opções, tá? Porém, a gente vai iniciar realmente com a parte bem preliminar, tá? Que é a renda fixa. Porém, antes da gente chegar nessa brincadeira, né? A gente vai trabalhar um pouquinho de educação financeira. Ué, quem é que tá passando isso? Aqui. Bom, então, esse é o nosso objetivo. O objetivo, então, da educação financeira ou de planejamento financeiro é fornecer noções de planejamento e finanças pessoais, informar sobre a importância de poupar, né, criar poupança, formar poupança e, consequentemente, formar patrimônio, e mostrar as principais opções de investimento disponíveis. E aí, nesse aspecto, a gente vai realmente apresentar para vocês, pessoal, todas as possibilidades, né, as mais comuns, as mais usadas, de investimentos. A ideia é municiar aqui vocês, tá certo? Dessas possibilidades de investimento que são disponíveis no nosso sistema financeiro, no nosso mercado financeiro, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho da educação financeira, que é um pouco diferente da educação formal. Então, o que vem a ser a educação formal? A educação formal é aquela que a gente aprende, por exemplo, no curso de ciências contábeis, no curso de economia, de administração, secretariado, turismo, e aí vai-se embora, educação física, medicina, engenharia, psicologia. Então, isso é o que nós chamamos de educação formal. Em outras palavras, é aquela educação que nós aprendemos nas instituições formais de ensino. A educação financeira, por outro lado, incrivelmente, ela não é ensinada, né? Ou seja, a gente não aprende noções de planejamento financeiro, o que é uma coisa muito maluca, né? Como é que a gente aprende a ter uma profissão, mas a gente não aprende a gerenciar e consumir e comprar e guardar? É como se a gente já tivesse que nascer com isso, né? Com esse chip aí. Mas não é assim, sabe, pessoal? A gente precisa ter noção ou algum tipo de conhecimento de planejamento financeiro, porque isso vai ajudar muito na nossa vida. Porque quando a gente não tem esses conhecimentos de planejamento financeiro, a gente não sabe, a gente não tem muita noção de como lidar com as adversidades financeiras. A gente não tem noção de poupança, a gente não tem noção de consumo, a gente não tem noção de investimento. E aí a gente fica meio que adoidado, sabe? Entregue. Tem gente que instintivamente é mais econômico. E aí a gente às vezes guarda sem saber por quê. Mas quando a gente tem um conhecimento financeiro de consumo, poupança, planejamento e investimento, a gente consegue viver bem melhor. E o que eu vou passar aqui para vocês, o nosso objetivo é justamente colocar esse conhecimento de educação financeira para vocês, para que vocês possam administrar sua vida do ponto de vista financeiro, né? Dos outros aspectos a gente não tem como controlar muito, não.
mas pelo menos do ponto de vista financeiro, a gente vai tentando ajudar. Então, a importância da educação financeira, pessoal, viver com menos preocupação, né? Você ter aí uma tranquilidade um pouco maior, pelo menos nesse aspecto. Ter autonomia nas decisões, conseguir planejar o teu futuro e também da tua família. Prazer, né? Aquele prazer moderado, aquele prazer consciente, né? No consumo de produtos e serviços. E, consequentemente, através da poupança, né, você conseguir adquirir os bens dos quais você necessita, tá? E esse gráfico, ele é muito legal. Ele te dá aí uma ideia de ciclo de vida, pessoal. Então, vocês estão vendo aí que dos 20 aos 50 anos, né, é a fase da juventude. Ó, então, 50 anos aí, considere-se jovem. Tá vendo, pessoal? 50 anos é juventude, tá? Então, você, nesse caminhar, né, dos 20 aos 50 anos, você tem aí algumas metas. Então, dos 20 aos 30 anos é aquela idade, né, que a gente está querendo saber qual é o meu objetivo de vida, né? 21, 22 anos, né? Meu Deus do céu, qual é o meu objetivo? Qual é a minha proposta, né? Aqui que eu vim nessa vida, né, pessoal? Aquela velha fase da insegurança, da indecisão, do que é que eu estou fazendo aqui. Mas aos pouquinhos essas dúvidas, né, esses devaneios, eles vão tomando um outro caminho e a gente vai começando a construir a nossa estrada. E próximo ali aos 27, né, poucos anos, por aí, 25 anos, 26 anos, seria uma idade bastante razoável para a gente começar a construir a nossa poupança e os nossos investimentos. Então, como a gente está muito jovem, né, a gente não tem exatamente muita ideia do que é que a gente quer, mas com o avançar, né, da nossa idade, nossos 25 por aí, né, a gente já começa a criar, vamos dizer, criar musculatura, né, criar consciência e começar a construir um programa de poupanças e investimentos. Com os nossos 30 anos, a gente começa já a assumir alguns riscos. Uma prestação de um carro, uma prestação aí de, sei lá, uma entrada aí em algum bem de consumo, em algum bem, né, de mais valor, de maior valor, a gente vai começando a assumir alguns riscos. E aí, não é, pelos seus 35, por aí, claro que isso daí, né, pessoal, é só uma ideia, né? A gente não está aqui colocando uma receita de bolo, né? Vocês começam aí a tentar construir alguma proposta familiar, casamentos, etc. e tal, até meados aí de 50 anos, você tem alguma coisa mais ou menos arrumada. Dos 50 aos 65 anos, quando a gente vai entrar aí nessa meia-idade que o gráfico nos mostra, a gente já deveria estar pensando em ter uma atitude mais conservadora, principalmente no que se refere aos investimentos. Em outras palavras, a época de arriscar é agora para vocês. Depois de uma certa idade, a partir dos 50, 55, 60, já não estamos mais na época de investimentos tão arriscados. E eu pergunto, Gabriel, por que a gente não está nessa época com nossos 60 anos, 65 anos? Por que a gente não está na época de fazer investimentos arriscados? Porque a época é mais cedo, é mais precoce. Por um simples fato. Porque se der errado, porque todo investimento de risco tem a possibilidade de dar errado. Tá? O risco é justamente a variação à média, é justamente o risco, a palavra risco, está implícito na palavra risco, a variabilidade. Então, quanto mais um evento pode variar em relação ao que é normal ou o que é esperado, mais aquilo ali nos traz risco, né? Isso é para tudo, pessoal. Isso é para investimentos, é para o emprego, isso é para a vida.
Então, você tem um padrão esperado, um padrão de normalidade, aspas, esperado, e qualquer evento que se distancie muito do que é esperado é um evento de risco. Então, assim também funciona nas finanças. Então, investimentos de alto risco são aqueles investimentos que têm uma probabilidade de te dar um retorno muito diferente de uma certa média. Porém, esse retorno ele pode ser abaixo ou acima da média. Se ele for acima, ótimo. E se ele for abaixo? Aí é problema, né? Então, quanto mais idade a gente tem, pessoal, menos aconselhável é você ter atitudes arriscadas. Porque se der errado, a gente tem menos tempo para consertar do que se estivéssemos com os nossos 30 e poucos, 20 e poucos anos. E aí, finalmente, né, como diria a história, a partir aí dos nossos 65 anos, 70 anos, a brincadeira agora é aproveitar. Para que a gente consiga chegar nessa idade, 65 anos, e poder aproveitar, a gente tem que construir aí essa estrada, né? E exatamente essa construção aí é o que a gente vai chamar, né, de disciplina financeira e o que a gente vai chamar de planejamento financeiro. Então, uma pergunta, né, que vale $1 milhão, pessoal. Onde está o seu dinheiro? A gente sabe para onde vai o que a gente ganha todo mês, em outras palavras. Vocês têm ideia, consciência, de qual é exatamente o valor dos seus gastos? Quanto é que você gasta com transporte? Quanto é que você gasta com alimentação? Quanto é que você gasta com suas saídas? Quanto é que você gasta com o namorado ou a namorada? Quanto é que você auxilia em casa? Vocês têm uma ideia do quanto vocês gastam, com o que vocês gastam de forma bem honesta, certinha? Vocês têm essa noção? Eu acredito. Você tem, Gabriel? Você sabe exatamente? Maria Luísa também sabe? Olha, mas vocês não são regra geral, não, viu? Maioria, pessoal. A maioria. Você usa um app, Guigo? Olha só. Muito bem. A planilha do Excel auxilia no controle. Muito bem, Gabriel, Maria Luísa, Juju, Guigo. Mas não é bem assim, não, tá? A grande maioria das pessoas não tem a menor ideia de para onde vai o que se ganha, tá? Maria Cecília também usa um app para controle de gastos. Então, vocês estão muito melhores que a média, viu? Porque a média tá uma bagaceira. Aí aqui a gente tem uma provocação, né? Nos últimos 10 anos, o retorno de uma aplicação conservadora, nesses últimos 10 anos, foi de aproximadamente 750%. Claro que essa aplicação conservadora estava com uma Selic que não valia 2%, né, Roberto? A Selic é 2%, quebra esse slide pela metade, né? Quebra no meio. Saudades, né, Williams? Pois é, meu filho. Então, levando-se em conta, Williams, aquele nosso tempo anterior à Covid, uma quantia aplicada em um ano valeria 8 vezes o valor inicial. Então, sem abrir mão de muita coisa e sendo apenas um pouco mais racional no uso dos nossos gastos, né, dos nossos recursos, se a gente conseguir reduzir uma pequena parcela dos nossos itens de despesa, esse valor acumulado já serve para que a gente possa iniciar um programa de investimento. E qual que é o objetivo de um programa de investimento? Estabelecer objetivos e prioridades, ou seja, eu vou poupar, eu vou deixar de consumir, Maria Luísa, eu vou deixar de comprar o que eu quero. Mas para que eu faça isso, eu preciso ter um objetivo. Vocês sabiam que quando a gente gasta, quando a gente vai numa determinada loja e a gente compra alguma coisa, a compra, o gasto,
libera substâncias no nosso cérebro que nos dão prazer. Isso é psicologicamente comprovado, isso é clinicamente comprovado, tá, pessoal? Isso não é brincadeira, não, isso é sério. É por isso que muitas vezes, quando se acaba relacionamento, principalmente as meninas, né? A gente vai no shopping, né? E aí sai comprando sapato, bolsa, sai fazendo um monte de coisa. Porque a compra, o consumo, no momento, no instante do consumo, libera substâncias no cérebro que nos dão sentimento de prazer. Então, quando a gente está meio depressivo, é normal que a gente consuma, porque aquilo ali naquele instante te dá, não é, Marília? Pois é, menina. Aquilo ali dá um sentimento de prazer. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, porque o consumo desenfreado, Sandra, o consumo desenfreado, ele vem a sensação de culpa. Virgínia cortou o cabelo. Eu já deixei o meu crescer. Tá enorme, Vivi. Enorme, tá gigante. Aí o que acontece? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, a compra, o consumo, Evelyn, o consumo nos dá prazer. Isso é fato, tá? O consumir nos dá prazer. Por isso vendeu tanta coisa no auge da pandemia. Pois é, Gabi. Pois é. Aí o que acontece? Quando a gente não consome, Gabi, a gente se priva do prazer de ter. Na verdade, tipo assim, eu quero comprar uma roupa, sei lá, uma roupa, um sapato, eu quero comprar qualquer porcaria aí para mim. Cada um com seus objetos de desejo aí, tá? Eu quero comprar tal coisa para mim. O Gabriel usa uma técnica de consumo para eliminar os gatilhos de gasto, Gabriel. Eu quero essa técnica. Mas vamos lá. Então, você está querendo comprar. E a compra te dá prazer. Para que você não compre, para que você abra a mão do consumo e você poupe, você precisa ter um objetivo. E esse objetivo, ele tem que ser muito claro. Porque se esse objetivo não for muito claro para você e for muito assim sensato, você não creia, se esse objetivo você não coloca fé nele, você não cumpre o objetivo e você consome. Dá para vocês entenderem? Para que você não gaste o seu dinheiro, você tem que ter um objetivo que seja maior que o desejo de gastar. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de fazer uma viagem mochilão na Europa. Para fazer um mochilão na Europa, eu quero fazer mochilão na Europa daqui a 2 anos. Para fazer mochilão na Europa, eu preciso economizar tantos reais por mês. Pronto, você acabou de estabelecer um objetivo. Mochilão na Europa e eu tenho que economizar tantos reais por mês. Aí, com isso colocado de forma muito clara na sua cabeça, quando você for pensar em gastar o dinheiro, você vai startar um gatilho. Qual é o gatilho? Se eu pegar esse dinheiro e comprar essa porcaria aqui, eu vou deixar de atingir minha meta, que é fazer o mochilão na Europa. Então, o mochilão ficou tão claro, está tão claro aquele objetivo, que ele é superior a qualquer outra vontade que você possa vir a ter de gastar. E aí você consegue poupar. Então, a poupança, como a poupança ela bloqueia o prazer do consumo, porque poupar bloqueia o prazer de consumir. E o prazer de consumir é muito forte. E é instantâneo. É que nem comer chocolate. É instantâneo. Só que não engorda. Te deixa mais pobre, mas não engorda, tá? E isso é muito engraçado. Então você consome, você fica feliz. Para que você não consuma e não se torne infeliz, depressivo, você tem que ter um programa, um objetivo muito claro. Então é para isso que serve um programa de investimento, para que você tenha claramente um objetivo e que o não consumo não te deixe depressivo, tipo, se sentindo uma pessoa ruim, porque você está guardando que você podia estar sendo feliz naquele momento, mas você está poupando, tá? Isso também faz com que você elimine desperdícios, que você garanta, te deixa mais pobre, mas não engorda. Paula, te deixa mais pobre, porque chocolate engorda, né? Aí tem esse problema, esse efeito colateral. Então, vê só, você vai ter uma melhor expectativa de vida, tá? Um outro aspecto que eu considero, para mim, fundamental, eliminar
ou amenizar o estresse pela falta de dinheiro, e finalmente que todo mundo quer na vida, né, viver com mais conforto e tranquilidade. Pessoal, até aqui tá tranquilo, dá um retorno para mim no chat, tá tudo certinho, tudo ok. Graças a Deus. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá, pessoal? É uma aula diferente, né? Diferente de contabilidade. Mas é uma aula interessante. Tá gostando, Vivi? Que coisa boa. É uma aula interessante, né? Tá gostando, né, meu amor? Que bom, eu fico feliz. Meio deprê, só pensando nas dívidas. Não, que isso? Não, nada de deprê, nada de deprê. A gente tem que aprender, sabe? A gente tem que aprender. E vocês estão na idade de aprender, entendeu? E que bom que a gente está conversando sobre dinheiro, tá? Poupar 10%. Oi, Bira. Bira está por aqui. Poupar 10%, Bira. Para quem é solteiro, Bira, para quem mora com os pais, para quem tem essa bênção, né? Pode poupar mais, Bira. Pode poupar mais. Agora, para quem mora só, para quem ajuda em casa, tá? Então, pode mandar, Vivi. Pode mandar o link, tá? Aperfeiçoando meus dotes de pão duro. Que é isso, Emerson? Você não é pão duro, você é econômico. Então, vamos lá. Então, muito prazer. Meu nome é Orçamento. Para quem já tem aplicativo instalado, então já sabe lidar com orçamento, né, Elida? Você tem ali o que você ganha e você tem quanto você gasta. E o grande esquema da gente é entender os gastos. Porque o nosso ganho é razoavelmente claro, é aquela nossa fonte de renda. O nosso problema não é o ganho, o nosso problema são os gastos. Então, veja só, pessoal, prestem bem atenção agora. Quem não tem o app, quem quiser instalar um app, faça. É preciso que nós conheçamos os nossos gastos, tá? Vai chamar a mãe? Chame, Talen, pode chamar. Então, é importante que a gente conheça os nossos gastos, porque o ganho está claro, a gente ganha aquilo ali. Se é muito ou se é pouco, bom, é o que tem para hoje. O que é que eu posso fazer em relação aos meus gastos? Então, o esquema da gente é do que a gente gasta, dos valores que a gente gasta, e é por isso que a gente precisa conhecer os nossos gastos. E quando eu estou falando de gasto, estou falando de gasto geral, que vai da passagem do ônibus à pizza, passando pelo sorvete. Tu tá entendendo? Quando a gente fala conhecer os gastos, eu não estou falando, eu tenho uma ideia. Eu quero que vocês conheçam. O povo daqui não é pirangueira, minha princesa, de jeito nenhum, Paulinha. Você não é pirangueira, você é sensata. Então, veja só. Se a gente conhece exatamente para onde está indo o nosso dinheiro, você consegue montar um programa de investimento, Paula. E esse programa de investimento consiste em você sabendo exatamente para onde vai o teu dinheiro, e aí eu volto a falar, da passagem de ônibus ao sorvete, passando, tá entendendo, pela pizza. Todos os gastos. Aí você vai optar por economizar naquele que é mais fácil e menos traumático para você. E a partir daí, tá certo? A partir daí, a gente vai entender como é que nós estamos do ponto de vista de fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa, então, você tem as receitas de um lado, seus ganhos, as despesas do outro, né? O que você está gastando. E aqui, Paula, meninos, prestem bem atenção, vou colocar essa aula para o povo assistir. Pode colocar, Paulinha, pode colocar. Se quiser chamar, se quiser mandar o link da nossa aula para os amigos de vocês, podem mandar. Essa nossa aula é uma aula de conhecimentos gerais de finanças, de sobrevivência mesmo, sabe, pessoal? Sou sua esposa. Muito bem, Gabriel. Um abraço bem forte para sua esposa. Então, quando é que você é investido? Quando você consegue, no final do mês, ter um trocado sobrando. Quando é que você é financiado?
quando no final do mês te falta dinheiro. Então, para quem está financiado, ou seja, para quem está gastando mais do que ganha, é fundamental, mas é fundamental reorganizar o fluxo de caixa. Só dá para a gente fazer um programa de investimento se a gente estiver investido. Ou seja, se a gente consegue encaixar no nosso orçamento os gastos. Gente, isso é fundamental para vocês. Sabe o que é fundamental? É fundamental de verdade, senão a gente nem vai adiante da nossa aula. Porque a nossa aula é sobre investimentos. Mas para a gente investir, a gente tem que ter o quê no final, Paulinha? Dinheiro no final do mês. E para a gente ter dinheiro no final do mês, a gente precisa conhecer os gastos, cortar essas despesas, um pouco que seja, e que sobrando a gente possa, então, elaborar o nosso programa de financiamento, tá? Bom, aí escolha o caminho seria aumentar a renda, esse é um pouco mais difícil, e cortar as despesas, que esse é bem mais simples, e depende basicamente da gente, né? Quais são as nossas opções? E aqui a gente tem renda fixa ou a renda variável. Então, essas são as nossas duas opções de investimento. Renda fixa, como vocês estão vendo, né? Plantando um pouquinho a cada mês, a gente vai ter uma árvorezinha. E renda variável, como vocês estão vendo aí esse gráfico punk, que é justamente as ações, as opções, todos os investimentos relacionados a esse mercado de renda variável aí que vocês estão vendo. Então, o caminho das pedras, o primeiro passo para se tornar um bom investidor é saber ou compreender quais são as características de cada um dos investimentos. A gente tem que entender o que cada investimento tem de bom e de ruim. Saber como eles se diferem uns dos outros. E como cada um deles, com as suas características, vão te ajudar a atingir seus objetivos. Então, cada um de vocês, Paula tem um objetivo, Gabriel tem um objetivo, Thale tem um objetivo, Hélida tem um objetivo, e existem diversos instrumentos financeiros no mercado disponíveis. Então, qual que é o meu objetivo com vocês aqui? Mostrar para vocês quais são as características de cada um daqueles investimentos e como vocês podem, utilizando aqueles investimentos, atingir o objetivo que você traçou no seu planejamento. Lembra que a gente falou do planejamento lá atrás? Planejamento eu tenho que ter um objetivo bem definido, um mochilão, e aí eu vou ter vários instrumentos ou possibilidades, produtos no mercado que vão me ajudar a atingir meu objetivo, tá? E quanto tempo realmente nós temos para investir? Então, a depender do seu objetivo, você tem um período aí, 20 anos, 30 anos, acredite, 40 anos. Alguém pode estar pensando, porra, eu vou investir por 40 anos. Ô, Paula, quantos anos você tem, Paula? Digite aí pra gente. Qual a sua idade? 31. Paula tem 31. Se ela quer se aposentar com 60 anos, ela vai ter que fazer um planejamento para que esse investimento tenha um desempenho satisfatório por 30 anos. Tá vendo, Paulinha? Então, o teu programa de investimento, ele vai ter um prazo de 30 anos. Caso você queira se aposentar com 60 anos, com 70 anos, tu já vai para um planejamento financeiro de 40 anos. Alguém tem 20 anos por aí, seus 20 e poucos anos? Eu. Eita, quanta gente. Pronto, Davi. Olha para onde você está indo. Danou-se. Eita, moçada linda. Vocês estão no planejamento financeiro, no programa de investimentos de sabe quantos anos? 50 anos.
Ou seja, quanto... Só não me pergunte quem tem o dobro. Pergunto não, de jeito nenhum, Sandrinha. Olha, Jéssica, acho que é a nossa mascote, tem 19. Sem humilhações, Vivi, de jeito nenhum. Então, Jéssica, quanto mais novinha você for, quanto mais nova a gente mais o nosso programa de investimento, ele vai se direcionar para a última plaquinha. Por quê? Porque é um bebê, Evelyn, é um bebê. Veja só, Evelyn, quanto mais novinho a gente como por exemplo, é a Jéssica, que tem 19 aninhos, ela vai fazer um programa, ela vai construir um programa de investimento que vai até os 50. Por quê? Porque é mais ou menos a época que ela vai estar se aposentando. Então, quanto mais novinho a gente mais o nosso programa de investimento ele vai ser longo. Quanto mais idade a gente tem, então a gente tem que fazer um programa de investimento que vai durar ali seus 20 anos para dar tempo da gente se organizar financeiramente nesse período. Dá para vocês entenderem? Então, o programa de investimento ele vai estar associado, primeiro, à nossa idade e, segundo, aonde a gente quer chegar. E nessas plaquinhas aqui que vocês estão vendo, a gente vai escolher o investimento mais apropriado que está presente no mercado financeiro, que vai te ajudar a chegar lá. E aí você vai ter investimentos que são de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. O que é um investimento de curto prazo? É aquilo que é para o imediato. Agora, é um imediato entre aspas, né? Aproximadamente ali 2 anos. Uma viagem, um mochilão para a Europa. Eu quero comprar um carro, tá? Alguma coisa que seja ali num prazo entre 1 ano e 2 anos. Então, que produtos no mercado financeiro eu posso usar que vão me ajudar a que dentro desse prazo eu consiga atingir o meu objetivo. O médio prazo vai ali dos 3 aos 5 anos. Ou seja, uma reforma de uma casa, uma viagem mais longa, alguma coisa que vocês tenham em mente, né, de maior valor, de maior vulto, que vocês podem esperar ali em torno de 5 anos para realizar. Então, que produtos no mercado financeiro vão te ajudar a alcançar essa meta de médio prazo? Agora, o que vem a ser o tal do longo prazo? Olha, por longo prazo, eu entendo basicamente, em uma palavra, é a aposentadoria. Então, investimentos de longo prazo vão ajudar todos nós, eu e vocês, a conseguir se aposentar. E por que isso é importante? Porque hoje, e principalmente hoje, está cada vez mais difícil a gente se aposentar, dependendo da aposentadoria. Pode ser uma casa também. Pode ser uma casa, Pri. Desculpa, Pri, quantos anos você tem? Oi. Pri não quer falar a idade. Professora, eu só tenho carinha de novinha, mas eu sou veinha. É melhor dizer não, vá por mim. Tá bom, então não precisa falar. Fica tranquila, meu amor, relaxa. Mas aí, veja só. Não é... Minha princesa, relaxe. Olha, veja só, aqui. A gente aqui, Pri, a gente está aprendendo, tá certo? A outra entregou, a Elaine entregou. Deixa ela quieta, Elaine. Se ela não quer dizer, deixa ela quieta. Olha, o que importa aqui é o seguinte. A gente vai estudar diversos investimentos. Um deles vai ajudar você a, por exemplo, comprar a sua casa. Agora, lembre que longo prazo é algo acima de 5 anos, Pri. Então, é a sua idade mais 5, 7, 8, né? Então, Gi, veja só, 25 a 35 anos é o que nós chamamos aí de aposentadoria.
A aposentadoria é algo extremamente relevante, como eu estava dizendo, principalmente nos tempos de hoje, não é? Que está cada vez mais difícil a gente se aposentar. Então, tá? A dúvida que não quer calar. Vale a pena comprar uma casa? Então, Gabriel, olha a dúvida de Gabriel. Comprar uma casa ou investir em um fundo imobiliário? Gabriel, me perdoe, eu preciso perguntar isso. Qual é a sua idade? 25. Veja, normalmente, Gabriel, os jovens de hoje, por isso que eu perguntei a sua idade e eu peço perdão por isso, mas os jovens de hoje têm uma mentalidade diferente dos jovens da minha época. Eu tenho 46, vou fazer 47, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu tinha a sua idade, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, era assim, ponto pacífico, ponto assim de necessidade, tá certo? Que nós tínhamos que ter uma casa, tá certo? Então, eu fui criada, Gabriel, com a necessidade praticamente assim visceral de ter uma casa para morar. Ou tinha uma casa para morar ou morria. Hoje em dia, Gabriel, eu percebo que essa necessidade de ter uma casa para chamar de sua não é exatamente a melhor ideia ou a melhor opção. E eu vou te explicar por quê, Gabriel. Porque quando a gente começa a nossa vida, a gente mora num determinado local, a gente escolhe um determinado local que naquele momento é o melhor para a gente. Só que o tempo vai passando e de repente a gente muda de emprego e de repente tem gente que quer ter casa para alugar para os outros. É uma forma, é uma opção, Talen, tá? Mas aí o que acontece? A nossa vida vai mudando, tá? E a gente vai vendo que aquela casa ou aquele apartamento que a gente comprou lá atrás, ele era adequado para aquela realidade. Para a nossa realidade atual, seria interessante um outro apartamento, numa outra localização, etc. Então, por diversos motivos, Gabriel, hoje, para os jovens, tá certo? Eles percebem que é muito melhor você pegar o seu dinheiro e investir em um fundo imobiliário do que você, ao invés, pegar o dinheiro e comprar uma casa. Tá entendendo? Então, adquirir casas, adquirir imóveis hoje para a juventude, eles não entendem isso como sendo um investimento que gere valor e é compreensível que seja dessa forma. Porém, Gabriel, se você for pesquisar entre pessoas que são da minha idade para frente, você verá que nas nossas cabeças nós colocaremos como ponto fundamental ter um imóvel. Mas isso, Gabriel, eu volto a repetir, é uma questão de... Gabriel, isso é uma questão de ideologia, muito mais de ideologia do que de conhecimento financeiro, tá? Por isso que é tão importante a gente conhecer o pensamento do outro para poder direcionar para ele o melhor produto financeiro. Então, para uma pessoa da minha idade, é inadmissível, tá, um pensamento de não ter uma casa. Seu pai tinha essa filosofia, né? Era fazendeiro e dizia que não se colocava dinheiro em banco, só terra. É verdade. Teto, terra e gado. Exatamente. Exatamente, Gabriel. Eu compreendo seu pai. Diga, Pri, qual é a sua dúvida? Para eu poder lhe ajudar. Prof, vê só, é porque quando eu não consigo entender, porque um exemplo, se eu alugasse um imóvel e ainda parte desse dinheiro investisse para futuramente eu comprar esse imóvel à vista, não é quase a mesma coisa de eu financiar o imóvel e ainda pagar condomínio? Veja só, Ou Pri, o não? que acontece? Quando a gente compra um imóvel, tá? O que é que a gente vai ter de ganho? A gente vai ter de ganho a valorização do imóvel, né? Porque o imóvel em determinadas áreas pode se valorizar, mas, por outro lado, pode se desvalorizar, tá certo, Pri? Então, tudo vai depender da localização do imóvel. Tanto ele pode se valorizar, como pode se desvalorizar. Mas, de todo jeito, suponha que ele se valorize. Então, quem é seu ganho, Pri? É a valorização mais o aluguel. Quem são suas despesas? Tá? Suas despesas correspondem à depreciação, à manutenção
e aos impostos. O grande X da questão é para que você tenha lucro no final da história, o que você vai receber de aluguel tem que ser maior que o total dos seus gastos. E nem sempre, Priscila, nem sempre a gente consegue que o aluguel supere os nossos gastos relativos ao imóvel, tá? Então, essa aí é o grande X da questão em relação a investir em imóveis. Sem falar que, para você investir em imóvel, você tem que ter bala na agulha. Você não compra um apartamento por menos de 150 mil reais, né? Então, e quem é que tem 150 mil reais hoje, na verdade? Então, pessoal, essa é a nossa brincadeira aqui. Então, no que é que eu posso investir, né? Relacionado aqui à renda fixa, qual que é você queria ter um imóvel, Pripri? Então, coloque como seu plano de investimento comprar um imóvel. Se é isso que você quer, Priscila, porque um plano de investimento está associado à sua vontade, tá certo? Eu tenho certeza que Gabriel, eu não tenho certeza não, mas eu acredito, você queria ter o dinheiro. Meu Deus, eu queria ter o dinheiro, né, Pri? Então, coloque isso como meta, Pri. Qual é a sua meta? 150 mil reais. Essa vai ser a sua meta, tá? A sua meta vai ser ter 150 mil reais e coloque um prazo para isso acontecer, tá certo? Olha, os investimentos em renda fixa, eles proporcionam a manutenção do poder de compra, tá? A manutenção do poder de compra. E eles oferecem um baixo nível de risco, é diferente da renda variável, tá? E aqui está o nosso cardápio da nossa primeira unidade. Tesouro Direto, debêntures, previdência privada e fundos. Turma linda, até aqui ficou claro para vocês? Tem certeza? Tudo certo, né? Então, vamos começar a entrar no conteúdo específico Tesouro Direto. Pergunta: Tesouro Direto ainda vive? Resposta: vive. Mesmo com a Selic a 2%, Tesouro Direto serve para alguma coisa? Resposta: serve. Por que eu estou dizendo com tanta convicção que serve? Letra A. Primeiro, porque a gente precisa. Exatamente, Breno. Breno respondeu por mim. Porque é necessário que nós tenhamos uma reserva de emergência construída com base em renda fixa. Vou repetir. É necessário que nós tenhamos uma reserva de emergência construída com base na renda fixa, nem que seja na caixa de sapato, mas você tem que ter algum dinheiro guardado. Sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa, aquele dinheiro existe e o valor é conhecido. Pri, não pense assim não, Pri, você vai conseguir também. Por que você não monta o seu programa de investimento? Por que o título do Tesouro Direto está desvalorizando? Porque a Selic está muito baixa, Gabriel. E o Tesouro Direto, como todos os demais, e o IPCA idem. O Tesouro Direto, como todos os demais produtos de renda fixa, eles têm por base as taxas de juros, que é a Selic e a própria inflação. E é por isso que como elas estão muito baixas, então tá tudo desvalorizado. Agora, leia-se, né, Gabriel? Está baixo em relação ao nosso histórico, né? Porque se você for comparar a nossa taxa com relação a de outros países, nessa época da pandemia, está altíssimo, tá? Em 2016 estava bombando.
Mas esse tempo não vai voltar mais, tá, Gabriel? A gente está rezando aí para que volte, para que suba aí. Aí é um patamar de 5, é um patamar de 6, a gente já vai estar soltando fogos, tá? Agora, aqueles níveis que nós tínhamos lá atrás, esquece. Mas aí, voltando aqui, tá, pessoal? Por que é importante a gente ter alguma coisa em renda fixa? Assim que eu estou de boa até demais, eu também, Viceline, eu estou de boaça com 5. Então, por que é importante renda fixa na nossa vida? Porque a gente precisa criar uma reserva de emergência, tá? Qual que é o melhor, Pedro? O melhor é aquele que você consegue ter segurança, tá certo? Então, Elaine, não precisa ser um ou outro. Eu vou explicar um e vou explicar o outro. E aí, quem vai tomar a decisão vai ser você. No fundo, você só precisa ter alguma coisa em renda fixa. Ju, por que não subirá a taxa de juros? Porque não pode, Juju, subir. Se subir agora, o país quebra. O país precisa de dinheiro barato. O país não, o mundo. O mundo precisa de dinheiro barato, porque senão a gente não consegue reconstruir a economia. O dinheiro tem que estar barato para poder o dinheiro sobrar, para poder o dinheiro cair de chuva na cabeça da gente, para a gente poder consumir e aquecer o consumo, tá? No começo do ano, a Selic estava em 4,25, mais 0,02, era isso mesmo. De abril para cá, foi só ladeira abaixo. Entendeu, Davizinho? Então, assim, a gente precisa de dinheiro, tá? Precisa de dinheiro. Infelizmente ou felizmente, é uma questão de perspectiva, pois é. Então, vocês estão lembrados na nossa política monetária lá atrás, né? Onde a gente falou sobre os títulos da dívida pública, que aí o governo emitia aqueles títulos. Estão lembrados os títulos do governo? Pronto, são esses títulos aí, tá? São esses títulos que nós falamos lá atrás, que são os títulos da dívida pública que a gente vai estudar hoje, né? São os títulos do Tesouro. E aí, vê só. Existem diversos títulos que eu vou explicar alguns deles para vocês. Lembrando que hoje é a nossa aula teórica. Então, hoje a gente vai estudar a teoria. Na próxima aula, na nossa próxima aula de quinta-feira, não tem slide. A gente já vai entrar direto no site do Tesouro e a gente já vai começar a trabalhar nele, tá? O cardápio, tá? O cardápio dos papéis do Tesouro Direto é esse daí. Vivi está perguntando, por que é interessante a Selic subir? Não é subir agora não, tá, Vivi? Se a Selic subir agora, Vivi, é suicídio, tá? Ela não pode subir agora, ela não deve subir agora, tá? Por quê? Porque atualmente, no tempo em que estamos vivendo, o dinheiro precisa ficar barato, tá? Se o dinheiro fica caro, se a Selic fica cara, a economia não anda. Nós precisamos de dinheiro barato para poder a gente consumir, para poder aquecer a economia. A gente precisa voltar a ter inflação, a gente precisa consumir. Se a gente não consome, a gente não faz a roda girar. Acredite, tá? Por isso que a Selic tem que ficar barata. Agora, eu acredito, Vivi, e isso é só uma... Mas as coisas estão tão caras que nem tem como consumir. Pri, tá caro, mas, assim, eu acredito que não é... Gabriel, acredito também que seja estratégia do governo para estimular... Então, tem que estimular o consumo. Se está caro, Pri, é o desespero do povo. Pois é, mas é porque não pode ficar tão caro, tem que ficar barato para poder vender, né? Por isso que tem tanta loja fechando, tá? Por isso que chega a dar pena as lojas fechando, dá pena mesmo. Mas aí, vê só, pessoal. Então, esse é o nosso cardápio de produtos. Como vocês estão vendo, a primeira parte ela é pré-fixada. Com os R$300 de auxílio é difícil, né, Vivi? Eu concordo em gênero, em número e em grau. Mas
Bom, então vamos lá. Nós temos na parte de cima os papéis que são pré-fixados. E na parte de baixo do nosso cardápio, o que é pós-fixado? Eu pergunto a vocês, o que é um papel pré-fixado? Quem é que pode me ajudar com essa resposta? O que é um papel pré-fixado? Papel pré-fixado é aquele papel cuja remuneração já é conhecida. Exatamente. Você já sabe quanto vai ganhar. Esse valor pré-fixado tanto pode estar associado a uma taxa de juros, tá? Como também pode estar associado a um índice. Então, por exemplo, ele pode ser pré-fixado, o investidor já conhece a remuneração previamente, tá? Então, você já sabe, Aninha, quanto é que você vai receber de antemão. Tem um jargão que a gente usa, né? Que você vai comprar uma taxa. Você vai comprar aquela taxa ali para você. Essas são as pré-fixadas. As pós-fixadas são aquelas que nós não sabemos de antemão qual vai ser a taxa ou o valor que a gente vai receber. A gente sabe apenas que está associado a um indicador, a um índice, porém você não sabe exatamente quanto vai ser, né? Então, as pré-fixadas, você já sabe de antemão qual é a taxa de juros que você está comprando. E a pós-fixada, que são as 4 últimas, você sabe que você está comprando um índice, mas esse índice ele vai ter um valor ou uma métrica ou uma medida que você vai conhecendo a cada dia. Você não sabe de antemão qual vai ser o valor da Selic no final do ano. Mas na pré-fixada você vai comprar uma taxa de juros de 4% e é aquilo ali mesmo, tá? Então, pode ser pré ou pós. Se você comprar um título pré-fixado, você pode receber esses juros apenas no vencimento do papel. Então, você vai ter um papel com vencimento para 2024. Então, você vai receber todo o seu valor em 2024. Ou você pode comprar um papel que ele vai pagando juros semestralmente. Então, a cada semestre, você vai receber os seus juros. Veja, tudo isso é uma questão de objetivo financeiro. Então, qual que é o seu objetivo? Eu quero acumular para depois eu pegar aquele dinheiro e fazer alguma coisa com ele. Qual dos dois é o mais comum, Tobias? Vai depender do seu objetivo, do seu programa de investimento. Então, vamos lá. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é acumular para depois eu comprar alguma coisa, eu fazer uma viagem, seja lá o que for. Então, se seu objetivo é acumular, então você vai adquirir um papel que ele vai render e pagar tudo no vencimento. Por quê? Porque você acumula nesse papel, você guarda todo o rendimento, então todos os juros compostos vão ser sobre o valor acumulado, e no final você recebe tudo, aquele valor mais parrudo, e aí você vai comprar o que você precisa. Aí você vai atrás de papéis que tenham a forma de pagamento apenas no vencimento. Se seu objetivo, Tobias, é, por exemplo, uma aposentadoria, então qual é o seu esquema de vida? Você começa a acumular, tá certo? Acumular recursos para uma determinada data de vencimento. Vamos dar um exemplo. Imagine que a gente quer se aposentar daqui a 20 anos. Aí eu compro papéis hoje, um vencimento para daqui a 15, 20 anos. E a cada mês que vai passando, eu vou comprando o mesmo papel com vencimento naquela mesma data. X de fevereiro de 2000 e bolinha. Aí todo mês eu vou lá e compro o mesmo papel, que vencimento em X de fevereiro de 2000 e bolinha. No mês seguinte, eu compro o mesmo. Então, eu vou acumulando, Tobias, no mesmo papel.
Quando chegar lá no mês fixado, no ano fixado, o que é que eu faço, Tobias? Eu vou receber aquela bolada de dinheiro. Dali eu faço o quê? Eu invisto em um outro tipo de papel que me pague juros semestrais. Então, o que é que vai acontecer? A cada 6 meses, eu retiro o rendimento. Então, quando eu retiro o rendimento, aquele rendimento vai ser justamente o que vai ser meu complemento de aposentadoria. Então, a grande sacada dos papéis que têm forma de pagamento semestral é quando eu já acumulei, lá atrás eu já tinha acumulado, e daqui para frente eu quero somente um rendimento fixo. Então, esse rendimento fixo, quem vai me garantir é um papel que me pague juros semestrais. Aí eu recebo aqueles juros, entre aspas, determinado, que vai ser o meu complemento de aposentadoria. Vamos ver o que Breno escreveu. Professora, no caso da aposentadoria, seria interessante investir em investimentos variados ou em somente um? Breno, veja só. Sua pergunta ela é muito, 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 muito boa, tá? Mas vai depender da cabeça do investidor. Então, por exemplo, eu diria para... Vou perguntar de novo uma pergunta particular. Qual é a sua idade? 22. Então, você é muito novinho. Você está na idade de poder arriscar, tá? Você está na idade de poder arriscar. Mas eu não sei se a sua natureza é compatível com investimentos de risco. Então, não adianta chegar para você e dizer assim, compre ações, porque eu não sei se sua natureza aceita assumir riscos financeiros. Em caso positivo, você poderia começar a formar o seu patrimônio deixando o risco de lado. Eu não posso fazer isso, Williams. Eu não posso deixar o risco de lado. De jeito nenhum. Porque deixar o risco de lado é como se eu fosse ignorar o batimento cardíaco dele. E se ele morrer? Imagina. Ele vai, investe em ação, não suporta a variabilidade e morre. Pronto, morreu. E aí? Tá? Quase infartou. Entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar de lado o risco e, principalmente, a gente não pode deixar de lado o psicológico do investidor. Mas, como curiosidade, veja, presta atenção. Agora veja só, supondo que Breno tivesse uma aceitabilidade ao risco, tá? Supondo que Breno, tá? Roberto, deixa de tua agonia. Deixa eu falar. Roberto já respondeu para mim. Eita, bicho agoniado do cão. Olha, presta atenção. Supondo, e eu cheia de dedo para explicar para ele, tá certo? Eu cheia de dedo para costurar uma resposta, aí Roberto investe em ação. Se ele tivesse a aceitabilidade ao risco, se ele conseguisse conviver com o risco, pela idade que ele tem, ele poderia construir uma carteira de ações com base em bons fundamentos, tá? Em uma carteira de ações fundamentalistas, com base em bons fundamentos econômicos. Essa carteira de ações formada por empresas de primeira linha, ações de primeira linha, ao longo do tempo, tá? Num prazo aí de 20 anos, é praticamente tranquilo que ele vai ter um excelente retorno, tá? E aí ele forma o patrimônio dele com esses papéis, tá certo? Quando chegar lá na frente, ele então decide, ou ele resgata esse patrimônio, coloca numa renda fixa, vai considerar, né? Mas agora veja só, Breno, isso tem muito a ver, Breno, com a sua característica, tá? Não adianta eu chegar para você e dizer, investe em ações que no longo prazo dá certo,
Porque para que o longo prazo chegue, você tem que passar pelo curto. Eu vou te dar um exemplo bem claro, tá? Um exemplo muito próximo a mim. Eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim, uma pessoa próxima mesmo, ela é minha irmã. E aí ela estava querendo entrar na renda variável, e ela sabe que eu entendo e veio conversar comigo. Falou, olha, me ajuda, tá? Eu falei, mulher, eu até te ajudo. Eu posso comprar as ações para você, mas você vai ter que me garantir duas coisas. Letra A, você não vai ficar vendo esse preço desse papel todo dia no celular. E letra B, você não vai ficar dando piripaque para mim no telefone. Porque o que acontece? Você comprou a ação. Aí tem gente que compra as ações e fica vendo todo dia o preço do papel no celular. Subiu, desceu R$ 1, R$ 2, R$ 4, vai enlouquecer, tá? Não vai. Não faça isso não, Camila. Vai endoidar. Porque o que acontece? Segundo os preceitos da análise fundamentalista, que são os preceitos que eu vou passar para vocês, esse tipo de investimento, quando bem comprado, quando bem investido, tá? Você adquire esse papel e no longo prazo, todos os erros são corrigidos e dá certo no final. Agora, tá? Agora, você tem que segurar a onda nesse caminho, tá? Breno está focado mais em construir uma reserva de emergência. Tá perfeito, Breno. Construa mesmo. Construa uma reserva de emergência, pegue esse dinheiro na renda fixa, deixe guardado, segure esse dinheiro em alguma aplicação de renda fixa, porque Deus o livre, aquele dinheiro já está lá, e jamais construa reserva de emergência em renda variável. Por quê? Porque renda variável varia e você pode precisar daquele dinheiro em um momento em que o mercado está ruim, tá? Então, você vai ter uma perda porque você precisou tirar o dinheiro numa época desfavorável, né? Tá a linha das minhas, tá? Eu até esqueço que investi, é o que eu faço. Abro o home broker todo dia. Lucas, assim, eu costumo não fazer isso, tá? Você tem que comprar, acreditar naquilo ali, tá? E escolher bem a empresa, tá? O correto era ver todos os dias. Olha, Laine, vai depender da sua estratégia de investimento. É o que eu estou dizendo para você. Se você compra pensando num programa de investimento de longo prazo, você não precisa ficar vendo isso todo dia. Por quê? Porque você comprou aquele papel baseado na análise fundamentalista e aquilo ali você vai crescer com o papel. Então, você não tem que ficar preocupada com o preço todo dia. Agora, se a sua estratégia for comprar e vender diariamente, como a gente está chamando de day trade, aí você não tem que ver todo dia, você tem que ver a todo minuto, tá? Então, a todo minuto você vai verificando o preço para ver qual a melhor janela para poder operar, tá? Paula, não tem maturidade para ações. Vamos lá, Roberto, ver todos os dias é coisa de day trader, exatamente, é gente que está lá rodando todo dia, tá certo? Então, precisa verificar esse preço a cada minuto. Aí, qual a melhor opção para reserva de emergência hoje? Pronto, então, a gente vai ver justamente agora, Maria Luísa, então a senhora aconselha comprar papéis de empresas times e manter a longo prazo. Vai depender do seu programa de investimento, Maria Luísa. É o que eu estou lhe dizendo e vai depender também do que você quer. Tem gente que não quer de jeito nenhum comprar ações de longo prazo. Tem gente que quer comprar e vender para poder realizar logo o ganho e comprar mais adiante, vender para realizar o ganho e assim a banda toca. O que eu estou querendo dizer para você é que tudo vai depender do que você tem por objetivo e como você pode chegar lá. Ações para o longo prazo é uma excelente proposta. Agora, a estratégia para formar carteira de longo prazo é a análise fundamentalista, tá? Se a pessoa pode esperar, Vivi, é melhor os investimentos que paguem no vencimento. Exatamente. Então, quando a gente está formando investimento de longo prazo, então você precisaria ter um papel que te pague apenas no vencimento. Se você já acumulou e você está querendo agora começar a fazer uma aposentadoria complementar, então você investe em um papel que te pague juros semestrais, porque
porque aí você recebe aquele valor, tá? E aquele valor vai ser o teu complemento. Os papéis que pagam renda fixa, os papéis que pagam no vencimento são papéis de renda fixa, né? Gabriel investiu no Tesouro e desvalorizou. Mas, Gabriel, desvalorizou porque a Selic está muito baixa. Mas se você olhar um pouquinho mais no médio prazo, isso foi IPCA. Mas a IPCA segue a Selic, Gabriel. Fique assim, não. Esse cenário que nós estamos vivendo, ele não é para sempre. Vai recuperar, tá? Não fique pensando que isso aqui vai ser o nosso ponto final, não, tá? Bom, pessoal, esse slide para vocês ficou claro? Tá tranquila aqui essa informação que está no slide para vocês? Tudo certo? Então, ficou claro para vocês juros pré-fixado, juros pós-fixado. Vamos lá. Pré-fixado está ok, pós-fixado ok, papéis que pagam no vencimento, papéis que pagam durante o semestre, tá? Quanto aos pagamentos semestrais, o pagamento semestral, IGPM, Índice Geral de Preços Médios, é a inflação, é muito parecido com o IPCA, Guigui. Só que o IPCA, ele é calculado pelo IBGE, e o IGPM, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Mas a metodologia é muito parecida do IGPM para o IPCA, só vai mudar o tamanho da cesta de produtos, né? Que mede a inflação pelo IPCA, e da cesta de produtos, que mede a inflação pelo IGPM. Mas são bem semelhantes, são muito iguais, realmente. Então, Vivi, a gente compra papéis de vencimento semestral quando você já acumulou, e aí você agora vai querer receber aquele valor fixo, né? Então, você investe naquilo ali e a cada 6 meses você recebe. E você vai comprar papéis que tenham forma de pagamento no vencimento quando você quer acumular. Pessoal, posso passar o próximo slide? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo para vocês? Me deem retorno, tudo certo? Posso confiar? Deu para entender direitinho? Graças a Deus. Todo papel do Tesouro Direto, a gente vai ver isso amanhã, tá? Quando a gente for ver o preço dos papéis do Tesouro Direto. Então, todo papel do Tesouro Direto tem preço de compra e preço de venda. O preço de compra é o valor pelo qual a gente vai adquirir, tá certo? O papel. A gente compra esses papéis, mas eles possuem liquidez, ou seja, você também pode vender. Você compra do Tesouro, você compra esses papéis, né, do próprio Tesouro, e você vende também para ele, tá? E evidentemente que se você vende antes do tempo, a depender de como esteja a economia, de como estejam as taxas de juros, etc, 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 você pode ter um deságio. Então, você pode comprar por um determinado valor, Paula, e quando você vai vender, você pode vender por um valor mais baixo. É o que a gente chama aí de spread. Então, quando for na aula de quinta-feira, que a gente abrir os papéis do Tesouro, então vocês vão ver o que é esse spread, né? Que é justamente a diferença entre o valor pelo qual eu comprei e o valor pelo qual eu consigo vender. Por isso que é importante, pessoal, quando a gente vai investir, que a gente tenha uma exata noção do tempo, para que a gente compre justinho com o tempo que a gente precisa, exatamente para você não sair do barco antes do tempo, e poder aí receber todas as benesses daquele papel, né? Ele pode variar ao longo do tempo, mas no final você vai receber a rentabilidade prometida. Por isso que ele é de renda fixa, né? Agora, claro que você pode também ter ganhos e perdas dentro da renda fixa, que é justamente você negociar esses papéis
ao longo do caminho. Tem que ter muito cuidado na hora de sacar esse valor, pois quanto mais rápido saca esse dinheiro, exatamente, mais o valor do imposto de renda. Exatamente isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho mesmo. Não se preocupe não, Breno. O limite de compra, né? O limite mínimo de compra por investidor é 10% do valor do papel. Na verdade, não é 10%, hoje em dia é 1%, tá? Então, com R$30 você já consegue investir. O valor máximo é de R$400 mil por mês, tá? Então, não há limite para manutenção de estoque de títulos, ou seja, você pode comprar R$400 mil todos os meses. Eu acho que está uma quantia razoável para todo mundo comprar, né? Todo mundo, né? Acho que 400 mil por mês, acho que está de bom tamanho. Gabriel, Tesouro Direto tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito? Na verdade, Gabriel, Tesouro Direto tem uma garantia, Marcílio, pouco, né, Marcílio? O Tesouro Direto tem uma garantia muito maior do que o Fundo Garantidor de Crédito, Gabriel. Quem é que banca o Tesouro Direto? Quem é o fiador do Tesouro? Exatamente. Então, a União, tá certo? Se o Tesouro Direto quebrar, é porque o país quebrou, façamos as malas e sigamos todos para Portugal, tá certo? Porque eu não recomendo ir para a Argentina. Então, é muito mais forte, já pretende, né, Jonatas? É o sonho de muita gente, Breno. É o sonho de muita gente. Deus me livre o quê, Maria Luísa? Para a Argentina ou para Portugal? Ah, sim, a Argentina. É verdade. Nem para dançar tango, né, Maria? Que tá tão complicado lá, minha princesa. Bom, então o que acontece? Então, é muito mais garantido do que o fundo garantidor de crédito, porque quem vai garantir aí é o próprio Tesouro, né, a própria União. E aí, como eu estava falando para vocês, esses papéis eles podem ser recomprados, né? Então, você pode aí realizar as compras. Na verdade, você pode fazer a recompra dos títulos, né? Todos os dias, não é somente nas quartas e nas quintas. Isso daí era antigamente, tá, pessoal? Eu já vou atualizar o slide, mas são todos os dias que você pode realizar a revenda dos papéis. Só não pode final de semana, porque o papel vai estar, o mercado está fechado. Não há prazo de carência. Qual é o lastro do Fundo Garantidor de Crédito, Vivi? Ai, Vivi, que pergunta de US$ 1.000.000, eu acho que era 300. Alguém sabe 250, né, Gabriel? Pronto, eu achava que era 300 mil, mas é 250. Então, não há prazo de carência para o investidor revender os papéis, então você pode comprar hoje e vender amanhã, nem limite do valor de recompra, tá? Ressaltamos ainda que os títulos públicos são comprados aos preços de mercado. Então, existe um preço de mercado que vai atuar naquele momento e que é o preço que está sendo oferecido para os papéis. Então, lembrando, esses papéis do Tesouro Direto, eles podem ser comprados e vendidos. Você compra do Tesouro e você vende ao Tesouro. Você compra do governo e você vende ao governo. É diferente de ações. Eu compro do Tesouro e eu vendo para o Tesouro. É diferente de ações. Ações eu compro de Virgínia e vendo para Paula. Paula vende para Maria. Maria vende para Breno e assim vai. Aqui não. Eu compro do governo federal e eu vendo para o governo federal. Tá certo? Compro e vendo para o mesmo investidor. As taxas, tá certo? Você tem as taxas relacionadas à custódia e as taxas de serviços. Atualmente, tá certo? Professora, esse horário de recompra é o mesmo da compra. Na corretora que eu comprei lá às 10 da manhã, isso daqui vai variar um pouco, viu, Breno? Isso daí vai variar um pouco, varia de corretora para corretora, tá? Então, tem aí algumas nuances
em relação a esses detalhes de horas e de dias. Você pode comprar e vender todo dia, exceto final de semana. Em relação às taxas, tá? Em relação às taxas, está zerado. Então, as taxas para negociação de tesouro direto hoje é zero, tá? Está isento de taxas, tá? Porém, se paga custódia. Custódia é o quanto a gente paga para manter, tá certo, aquele título, aquele valor, aquela quantidade de papéis custodiada. A custódia é a guarda. Por que a custódia é a guarda? Porque quando a gente compra os papéis, eles ficam custodiados, guardados por uma entidade que vai fazer essa administração desses papéis. Esse serviço ele é pago, tá? Então, é preciso que haja uma câmara de custódia que vai guardar esses papéis. Exatamente, a custódia, ela é paga, tá? Então, a gente paga pela custódia, a gente paga pela guarda, paga pelo serviço de administração, mas a gente não paga pela taxa, a gente não paga para comprar o papel, é isento, está isento, mas você paga pela custódia. Todos nós pagamos, tá? Todos nós pagamos. Pessoal, até aqui está correto? Está tranquilo para vocês? Tudo ok? Graças a Deus. E aqui o que os meninos falaram, tá? Eu acho que foi Breno. Ou foi Breno ou foi Gabriel. Oh, que bom que você está gostando, Davi. Ô, Breno, foi tu que falou, foi Breno, pronto. Então, Breno falou aqui a respeito dos impostos, que quanto mais tempo a gente passa com o papel, né, menos a gente paga de imposto, tá? Então, quanto mais tempo o dinheiro aplicado, menos a gente vai pagar de tributos. Mesmo que eu seja responsável pela compra e pela venda, vai ter que pagar a custódia, Vivi, porque a custódia é um serviço de guarda e administração dos papéis, tá? E a gente precisa pagar por isso, sim. Esses papéis, a gente não leva eles para casa. Eles ficam eletronicamente registrados em uma câmara de liquidação e custódia. Esse serviço, ele é pago, tá bom? Bom, pessoal, e aqui a gente vai para os exercícios. Nossa aula prática de Tesouro Direto é amanhã. E aí, de antemão, a gente já vai passar uma tarefinha para vocês. Lembra que vocês estão em grupos, não é verdade? Pronto, a gente já vai começar quinta-feira. Quinta. Então, vocês estão em grupo, tá? Então, o que a gente vai começar a trabalhar? Programas de investimento. Então, o grupo de vocês vai estabelecer um programa de investimento. Lembrando que os nossos exercícios são exercícios simples, tá? E são exercícios práticos. Eu não vou sair aqui fazendo pergunta de Tesouro Direto, o que é, o que deixa de ser, nada disso. Porque isso daí a gente vai ver na prática, tá? Eu acho muita sacanagem do Estado pagar imposto sobre o dinheiro que a gente já deu para ele se financiar. Pois é, só que o Estado ele quer sobre o rendimento, né? O Estado ele quer uma parcela do seu rendimento, ele quer a parte do seu pequeno latifúndio que cabe a ele. Mas aí, vê só, o que acontece? Isso já é a tarefinha, deixa eu aqui, rapidamente,